Como morreram os 12 apóstolos de Cristo? Essa pergunta nos é feita até os dias de hoje, e continuamos sem ter todas as respostas exatas. Contudo, apesar de relatos diferentes, encontramos explicações mais aceitas e confiáveis que outras. A certeza que temos é que os discípulos deixaram suas vidas pessoais e seguiram ao Senhor Jesus Cristo durante sua missão em vida, e mesmo após sua morte, continuaram a pregar o Evangelho pelo mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer. Visto que, naquela época a perseguição era grande para quem tentasse propagar o cristianismo, e como Jesus, muitos deles foram assassinados. Após a crucificação e morte de Jesus Cristo, os apóstolos continuaram propagando o Evangelho por alguns locais, inclusive em outros países. Observe como foi a vida e a morte de cada um deles, segundo as Escrituras, relatos históricos e tradições da época. Pedro, o mais velho dos discípulos, foi a ele que Jesus confiou a liderança da Igreja e dos apóstolos. Observe como relata as Escrituras. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16 versículo 18 e 19. Após a crucificação e morte de Jesus Cristo, foi Pedro quem teve a missão de pregar o Evangelho para a maioria das pessoas. Sua missão continuou por vários anos durante sua vida, morrendo 35 anos após a morte de Jesus Cristo. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, contudo teria pedido para ficar de cabeça para baixo, porque acreditava não ser digno morrer como morreu o Senhor Jesus Cristo. André. O pescador André era irmão do apóstolo Pedro. Ele já seguia João Batista quando encontrou Jesus, assim apresentou seu irmão Pedro a ele, como está escrito em João capítulo 1 versículo 41 e 42. André é citado em diversos momentos importantes nos evangelhos, sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, Tiago e João. O apóstolo esteve presente quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, citado em Marcos capítulo 13, versículo 3 e 4, e na ascensão de Jesus, escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 3 ao 5 e 13 e 14. Ele desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André também foi bastante torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estava em missão na província de Acaia onde foi crucificado. Porém, a cruz dessa vez foi usada em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levado para a Escócia pelo mar. Relatos da época contam que o barco que ele estava naufragou. Então, naquele lugar, até hoje há uma ilha chamada Santo André. João era o discípulo mais jovem que Jesus tinha, sendo também conhecido como o discípulo que Cristo mais amava. Além de Pedro e André, João era parte dos amigos mais íntimos de Jesus, e isso lhe fez presenciar vários milagres e revelações. Ele foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até sua crucificação. Segundo a tradição, ainda muito jovem, João teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas não sofreu mal algum. Anos depois, por ordem do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos onde recebeu a revelação do Apocalipse, encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos de idade, em Éfeso. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. Encontramos a passagem em João capítulo 1, versículo 43. O apóstolo participou de muitos milagres, foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão. O episódio da multiplicação dos pães e peixes encontramos em João capítulo 6, versículos 5 ao 7. O discípulo deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frigia e Hierápolis. A história da morte de Filipe é confusa, e até hoje não se sabe ao certo como morreu. Há relato de que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até mesmo crucificado em Hierápolis. Bartolomeu
Encontramos poucas referenciais nas Sagradas Escrituras sobre Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas em Mateus, capítulo 10, versículo 3, em Marcos, capítulo 3, versículo 18, em Lucas, capítulo 6, versículo 14 ao 16, e em Atos, capítulo 1, versículo 13. Segundo alguns relatos, não encontrados na Bíblia, o apóstolo pregou pela Ásia Menor até a Índia, e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, cidade localizada na Armênia. Outra versão, de tradição católica, relata que ele foi açoitado até a morte e seu corpo foi jogado ao mar. Mateus era judeu, possuía boas condições financeiras, porque trabalhava recolhendo os impostos para o Império Romano. A profissão conhecida como publicano era mal vista na sociedade judaica. Mas Jesus o chamou, assim ele o seguiu. Autor de um dos evangelhos, Mateus relatou muitos dos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus Cristo. Pregou em regiões como Pérsia, Judeia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de uma espécie de lança por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus, e dessa forma, ter a certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 na região de Meliapor após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Tomé era, além de incrédulo, bastante pessimista. É dele a frase, após Jesus ir ao encontro do corpo de Lázaro para realizar a sua ressurreição. Vamos também para morrermos com ele. Essa passagem está escrita em João, capítulo 11, versículo 16. Simão. Além de sua origem, pouco se sabe sobre Simão. Ele nasceu em Caná da Galileia. Não há relato concreto sobre sua morte, mas segundo a tradição católica o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Porém, outros relatos históricos falam sobre sua morte. Nos escritos de Egésipo, o apóstolo foi martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. Alguns falam que ele foi crucificado e até queimado vivo numa fogueira, na Armênia. Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há muitos detalhes sobre a sua trajetória. Existem apenas 4 citações referentes ao apóstolo. Leia em Mateus 10, 3, Marcos 13, 18 e Lucas 6, 12 ao 16 e Atos 1, 13. Existem 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado no Egito no ano 62 d.C., depois de ser missionário na Palestina, sendo morto naquele país. Porém, segundo o historiador Flávio Joséfo, Tiago foi apedrejado até a morte após ordem de Ananias, o sumo sacerdote que queria que Tiago entregasse alguns cristãos. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era o irmão do apóstolo João, e receberam apelidos de Jesus, os filhos do trovão. Tiago trabalhava no barco do pai, que tinha sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que se tornaram discípulos de Jesus. Era um dos discípulos mais próximos de Jesus, esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, e no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um registro bíblico sobre o feito. O apóstolo foi decapitado com ordem de Herodes por volta do ano 44 d.C., na mesma ocasião em que Pedro fora preso, como está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Judas Tadeu. Na última ceia, quando Jesus confortava os discípulos no seu discurso de despedida, Judas Tadeu fez essa pergunta a Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Talvez porque ainda não havia compreendido que Jesus se manifestaria, através da presença do Espírito Santo, àqueles que o amam e guardam a sua palavra. Foi a única referência mais específica referente a este apóstolo, transcrita nos Evangelhos.
Segundo algumas tradições, ele teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo, linchado e ferido a golpes de lança, machado e madeira. Judas Iscariotes. O traidor, Judas Iscariotes, foi o discípulo que traiu o Senhor Jesus Cristo. Sendo, curiosamente, o discípulo que mais tem as citações nos evangelhos, depois de Simão Pedro. O que também chama a atenção é que, seu nome sempre foi mencionado por último, entre os discípulos. Apesar de ter a responsabilidade de administrar os valores do grupo, ele costumava furtar dinheiro para uso próprio, como relata a Bíblia em João, capítulo 12, versículo 6. Arrependido por entregar Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Dominado pela culpa da crucificação de Cristo, ele jogou as moedas dentro do templo e saiu para se enforcar. Encerramos aqui nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Peço para você compartilhar para que a palavra de Deus seja levada para mais pessoas. Deus abençoe a todos vocês.